E aí, fião? Curtindo aqui Sistema Negro, Gangsta ou Rap Consciente. A rima continua, vamos ver aonde ela vai. O eco está aumentando cada vez mais. Não questionei, pois eu sei que também marquei. E é o seguinte, filhão, a gente vai falar a primeira situação aí hoje, rapidamente, da formação de gangues. As gangues aí que se formaram aí, tem até série aí em alguns streamings aí da vida, né? Peaky Blinders, sei lá como é que se pronuncia. E não é só, então é mais interessante porque você assistir para entender a situação de formação de gangues dentro do planeta. Na realidade, a gente fala muito que a gente, quando usa o termo gangue, a gente usa muito ligado aos Estados Unidos, né? Você sabe que os Estados Unidos ali, praticamente nós tivemos essas gangues, elas se proliferaram pelo mundo, justamente dentro de um processo até, entre aspas, do American Way of Life. Até as gangues se proliferaram, mostrando aí muitas vezes que aquele sonho americano, ele também tinha um outro lado da moeda. Geralmente essas gangues, alguns historiadores dizem que elas surgem nos Estados Unidos através de imigrantes orientais, chineses, japoneses e outros imigrantes, porque você sabe melhor que eu, né, filhão, que é o seguinte: existe um processo chamado enquistamento social. O enquistamento social é quando o imigrante geralmente ele se fecha em si mesmo, não aceitando todo o processo que existe de influência de uma sociedade em cima dele. Então ele se enquista. E nesses enquistamentos aí, para uma certa proteção, formaram-se algumas gangues, né? E isso aí acabou influenciando dentro da Norte América ou América do Norte, nos Estados Unidos, que eles se acham só América, então influenciam bastante a América do Norte. E elas vão se proliferar muito no início do século XX. A formação de gangues geralmente acontecia nos Estados Unidos e também em outros países, geralmente em quadras, mesmo dentro de escolas, aqueles assuntos aqueles alunos muitas vezes chamados de alunos que estavam fora de um padrão de curva, os famosos delinquentes. Havia então a gangue dos delinquentes, que eram pichadores e faziam pequenos furtos, assim como também haviam gangues que se tornavam grandes organizações criminosas. Até o nome gangster, quando você fala gangster, o primeiro gangster que tiver à mente é Al Capone, né, filhão? Então você vê que eles eram chefe de gangues que depois formaram as famílias, que hoje usa-se muito o termo família, e depois formaram-se as grandes corporações. Então as gangues, muitas vezes o pessoal, sociólogos, antropólogos e outros ólogos dizem aí da origem das gangues, muitas vezes para uma proteção de um determinado grupo, proteção de um território, né? O famoso CRIO, a famosa posse de determinado local. Essas gangues, muitos ali acusam da desestruturação familiar, apesar de existir muitas vezes na gangue pessoal altamente com a família estruturada, mas que acaba se perdendo por isso. Muitos dizem que são formados por indivíduos baderneiros e muitas vezes não é. Tem às vezes indivíduos que são considerados, como diria o câmbio negro, acima de qualquer suspeita, que fazem parte de gangues. Mas então, mostrando então que algumas gangues depois tornaram-se em grandes organizações criminosas. Então muitos dizem que a origem de organizações criminosas começam com a junção das gangues, que podem dar origem ou podem ser muitas vezes, infelicidade, ou podem muitas vezes ter proteção de algumas organizações criminosas. Afinal de contas, muitos dos jovens eles estão menores de idade, ou seja, menor de 18 anos. Então muitas vezes eles ficam impunes perante a criminalidade. Por isso que você vê muitas vezes muitos jovens abaixo dos 18 anos assumindo algumas contravenções ou crimes que os que estão acima de 18 não podem assumir porque seriam punidos. E aí nós vemos aí muitas vezes as fundações que são ligadas aí à readaptação do adolescente estarem às vezes cheias aos borbotões. Então, fião, fica nessa parada aí, ó. Vamos curtindo aqui Sistema Negro. Não sair de carro, porque gravar com carro sozinho é altamente perigoso.
E aí vamos pro Sistema Negro aí, um salve pra rapaziada do Sistema Negro aí, sistema do hip hop, tamo junto, fião, já Elvis.